Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, deixa aberto aí, mesmo que venhamos a visitar outros livros, deixe aí capítulo 25, nós vamos ler alguma coisa também no capítulo 26. Os irmãos que estão aí sendo desafiados a fazer o plano de leitura da Bíblia toda ao longo de 2023, aqueles que estão aí em dia, estão aí mais ou menos por esses capítulos. Essa semana aí vai bater mais ou menos na narrativa dos patriarcas. Aqueles irmãos que estão mais avançados já passaram por aí, né? Então, vão chegar aí, se não chegaram ainda, vão chegar numa das passagens mais belas, e eu não sei se tem algum artista aí da área da pintura, né? Você aí que cultua conosco online, se é da área da pintura, eu nunca vi, mas uma das passagens mais belas, eu acredito, irmã Selma, que ficaria muito bem retratada num quadro, seria aquele momento em que Jacó se encontra com Esaú, aquele abraço apertado daqueles dois homens, né, se beijando depois de um longo período, diante de tudo que vivenciaram, né, e Jacó com medo. Então, imagine retratar ali a expressão de Jacó surpreso com aquele abraço, aquele beijo, retratar, Fernanda, a expressão de Esaú, né? Mas enfim, é uma das passagens que eu mais me encantam. Então, por isso que eu fico sempre tentado a falar sobre ela, sabe, irmã Marli? Mas hoje eu não vou falar sobre Jacó, nem Esaú. Mas vou falar sobre um patriarca que, às vezes, a gente passa muito à margem, ou ele fica à margem, até porque se tem pouco material sobre ele, né? Nós falamos sobre Abraão, né? O pai da fé, e até se tem muito material, Sandro, sobre Abraão. Falamos sobre Jacó, né? Jacó, que depois, ali naquela luta com Deus, provavelmente no próxima quarta-feira eu vou falar dessa batalha de Jacó com Deus no Val de Jaboque. Deve ser aí, se Deus assim confirmar, deve ser o tema da mensagem, ou deve ser o texto que eu vou trabalhar na próxima quarta-feira, lutando com Deus, né? E recebe o nome de Israel. Mas falar sobre Isaac. Isaac, ele é patriarca. Mas, até porque não se tem muito material, às vezes, Julinha, a gente fala muito pouca coisa sobre Isaac. O Isaac aparece mais como ilustração, né? Isaac é aquele que quase perdeu o pescoço pelo seu pai. Isaac é aquele que nasceu depois do seu pai avançar de idade, 100 anos, a sua mãe 99 anos. Né? Ele fica ali meio à margem. Isaac significa aquele que faz rir, ou aquele que ri. Mas o Isaac, ele tem lições significativas para poder ser apresentada. E as atitudes dele têm muito a contribuir na nossa caminhada. Então, se eu tenho um título a dar ao estudo, a mensagem dessa noite é Aprendendo com Isaac. Vamos ver o que o pai de Jacó e Esaú e o filho de Abraão tem a nos ensinar na nossa caminhada cristã, aprendendo com esse patriarca. E se a gente perguntar a um judeu quais são os patriarcas, né? Aí eles vão falar, qual é o seu Deus? Meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então vejamos lá, Gênesis capítulo 25, a partir do verso 20 até o verso 26. Assim está registrado nas Escrituras Sagradas.
Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Verso 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O que a gente pode aprender, o que Isaac tem a nos ensinar ao longo da sua caminhada? E é claro que a gente vai fazer recortes, né? Então, ele tem até exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Bom, hoje eu vou falar de exemplos que a gente deve seguir, referenciais aqui que a gente deve buscar reproduzir. Olhando para esse texto, a primeira atitude ou a primeira lição que fica clara aqui, comandante, em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 20, é que Isaac era um homem de oração. Assim como Isaac, devemos também ser homens e mulheres de oração. Isaac orou pelo nascimento do seu filho. Mas, se vocês perceberam aí, no verso 20 e principalmente no verso 26, Isaac, Sueli, não orou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não orou 4 anos. Isaac orou 20 anos. 20 anos. Pelo nascimento do seu filho. Ou melhor, pelo nascimento dos filhos. Porque eles gestaram, né? Eles engravidaram de gêmeos. E a Bíblia diz que Rebeca era estéril. E naquela época, uma mulher estéril era muito mal vista pela sociedade, era vista até como uma mulher amaldiçoada, como se Deus tivesse fechado o ventre dela. E é muito significativo que ao longo de todo aquele tempo, senhora Guimarães, Isaac ficou ao lado de Rebeca. Ah, pastor, mas os outros patriarcas não ficaram? Mais ou menos. Sabe por quê? Os outros patriarcas, nós poderíamos dizer, que trilharam por atalhos. Ficaram ao lado de suas esposas. O Abraão ficou do lado de Sara. O Jacó, que foi o filho de Isaac, ficou ao lado de Raquel. Mas nenhum deles, nem o pai de Isaac, nem o filho de Isaac, tiveram a atitude de Isaac. Pastor, está confuso. Eu não estou entendendo. Onde o senhor quer chegar? Vamos lá, vamos ver a atitude de Abraão. Veja
Gênesis capítulo 16. Veja o que Abraão fez na mesma situação. E aí, talvez alguns vão dizer, mas ele aceitou, Abraão aceitou a sugestão de Sara. Mas ele podia negar a sugestão de Sara. Veja lá, Gênesis 16, verso 1 e 2. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe deram nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão: Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. O que Abrão fez? Olha o finalzinho do verso 2. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Abrão podia falar, não, Sarai. Porque depois Deus mudou o nome deles, né? Abrão recebeu o nome de Abraão e Sarai recebeu o nome de Sara. Abrão podia falar, não, Sarai, Deus nos prometeu e eu vou continuar orando. Vou continuar esperando. Porque vai vir de você. Não vai vir de outro. Ou de outra, melhor dizendo. Mas não fez. O filho de Isaac, Jacó, caminhe mais um pouco e chegue em Gênesis, capítulo 30. E aí eu vou pedir a sua paciência, que eu vou precisar ler 4 versos aí. Me acompanha aí. E aí, ainda, eu acho que tem um agravante. Porque Jacó vai colocar a culpa em Deus. De Raquel não engravidar. Olha aí. Gênesis 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Até, talvez, sem querer massacrar o Jacó, mas um tanto quanto grosseiro, né? Por acaso estou no lugar de Deus para impedir você de ter filhos? Será que não tinha uma outra palavra? Será que não tinha outro caminho? Uma pergunta, né? Verso 3. Então ela respondeu: aqui está Bila. Olha o atalho aí, ó. Minha serva, deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Verso 4. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Olha, Jacó reproduzindo a mesma coisa do seu avô. Ele deitou-se com ela. O fato é que tanto Abrão quanto seu neto Jacó cederam à sugestão das suas esposas. Mas isso não faz com que eles sejam menos culpados do que suas esposas. Esses homens foram chamados para serem patriarcas do povo de Deus. Mas em momentos de tensão, eles vacilaram. Eles titubearam. Diferentemente de Isaac. Quando a gente lê o texto, se vocês quiserem voltar lá em Gênesis 25, verso 21, diz lá: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Se a gente passar e ler só esse verso, então ele orou uma semana e na outra semana eles já conseguiram engravidar. Quando Isaac conheceu Rebeca, no verso 20 diz que ele tinha 40 anos. Quando ela deu à luz,
ele tinha 60 anos. Passaram-se 20 anos. Isaac fez diferente. Ele orou pela sua amada durante 20 anos. O que Isaac me ensina é que eu devo esperar no Senhor. Eu devo orar e perseverar no Senhor. Fico a pensar quantas vezes a dúvida não quis invadir o coração de Isaac. Será? Talvez alguém ou inimigo, a Bíblia não relata, mas fico a pensar que o inimigo colocou talvez alguém para falar assim: Isaac, faz igual, ou trilha pelo mesmo caminho do seu pai. Mas Isaac assim não fez. Isaac colocou sua esperança na providência divina. Mesmo quando os recursos humanos haviam se esgotado, porque o texto é claro, diz que Rebeca era estéril, Isaac preferiu ouvir a voz de Deus. E ainda mais, isso mostra que Isaac era um esposo apaixonado. A minha pergunta é, e me fiz essa pergunta, por isso que eu vou fazer aos irmãos. Por quanto tempo, querido irmão, querida irmã, você está disposto ou disposta a orar por uma causa? Por quanto tempo? Isaac orou 20 anos. Pela bênção de Jacó e de Esaú. 20 anos ao lado de sua amada. 20 anos fiel a Rebeca. Não apenas 20, né? A fidelidade dele durou ali. Não trilhou por atalhos. Mas a segunda atitude ou lição que eu vejo olhando para a vida de Isaac é que Isaac, ao longo da sua vida, ele agiu com sabedoria, principalmente para resolver conflitos ou para lidar com situações tensas. Veja aí, Gênesis 26, a partir do verso 12. Há um momento bem delicado aí com os filisteus. E veja como Isaac vai lidar com essa situação. Gênesis 26, a partir do verso 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Olha, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E olha só o que eles começaram a fazer. E, por isso, entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Verso 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Bom, o texto é claro, né? Isaac está na terra dos filisteus, está ali vivendo junto aos filisteus, e Deus o abençoou de forma maravilhosa, e ele se tornou um homem, como o texto diz, riquíssimo. Onde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. E aí os filisteus começaram a ter inveja, e é claro, a água era de vital importância, não apenas para os seres humanos, mas também para o rebanho de Isaac. E então os filisteus, numa forma de retaliação, começaram
a entulhar os poços que o pai de Abraão haviam cavado. Abraão, ou melhor, Isaac não estava tomando nada de ninguém, ele só estava seguindo o que o seu pai já havia deixado pronto. Mas aí, queridos, sabe o que Isaac vai fazer diante dessa situação? Ele não vai se indispor com Abimeleque. Ele não vai brigar com os filisteus. Ele não vai investir a sua energia se indispondo com os filisteus. Aí, se a gente acompanhar aí, do verso 19 e 20, eu não vou ler, só vou comentar depois se você quiser ler. Aí ele abre um poço. Aí eles vão lá e entulham o poço. Aí ele dá o nome desse poço, Ezeque, que significa contenda. Aí ele vai cavar um outro poço. Aí os filisteus não satisfeitos, eles vão lá e vão entulhar o bendito do poço. Ele não vai brigar. Aí ele coloca o nome daquele poço que os filisteus entulharam, está no verso 21, o nome de Sitna. Sitna no hebraico significa inimizade. Então os nomes tinham significado. Ezeque, contenda, Sitna, inimizade. Aí ele fala assim para os seus, olha, não tem dificuldade. Vamos cavar, vamos investir energia, mas não vamos investir brigando. Vamos agir com sabedoria. Vamos cavar um outro poço. E aí eles vão cavar um outro poço. E aí, nesse outro poço, os filisteus não vêm entulhar. Não vêm fechar o poço. E aí, o nome desse poço é Reobote. Está aí no verso 22. Que significa alargamento. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o Isaac era tolo. O Isaac era frouxo. Não. O Isaac agiu com sabedoria. Ele buscou a paz. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 18, capítulo 12, verso 18. Veja lá. Romanos 12, verso 18. Diz assim, na minha versão diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas acredito que a maioria das versões dos irmãos está assim, se depender de vós, tende o quê? Paz com todos os homens. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. É muito interessante, irmãos, que antes de buscarmos as providências humanas, nós devemos pedir sabedoria para lidar com as situações difíceis. O texto não diz, e eu não quero esgaçar o texto, mas, para mim, Isaac, com certeza, orou ao Senhor, Senhor, me dê direção diante dessa situação, porque Isaac era um homem de oração. É claro que eu não posso afirmar, ele orou e Deus direcionou, mas ele agiu como um homem de Deus. Um homem e uma mulher de Deus agiriam dessa forma. Ah, pastor, mas eu não tenho sabedoria. Peça a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Sabe, irmãos, quantos conflitos, seja no lar, seja na nossa vizinhança, seja na nossa família ou com os nossos familiares que não necessariamente habitam conosco em nosso lar, seja no trânsito, né? Outro dia tivemos uma situação triste aqui em frente à nossa comunidade, aqui em frente à nossa igreja. 2 profissionais da área de segurança, porque um se desentendeu com o outro no trânsito, um saiu atirando o outro. Aqui,
no retorno aqui, antes no dia 31, se eu não me engano, foi no dia 31 justamente. Falta de sabedoria, falta de buscar a paz. Quantos conflitos seriam evitados em nosso lar, nosso trabalho, nossa vizinhança, nossa escola, se agíssemos como Isaac agiu? Que exemplo! Com sabedoria, buscando lidar da melhor forma possível com os conflitos. Se depender de você, será que as coisas vão ficar em paz? Ou vai haver guerra, vai haver confusão, vai haver atrito, vai haver conflito? E por último, e está muito próximo aqui dessa ideia de sabedoria, é uma linha muito tênue, ainda pensando nessa experiência de Isaac com Abimeleque. Isaac não apenas evitou o conflito, mas ele promoveu a paz. Veja lá Gênesis 26, a partir do verso 26 até o 31. Olha só o que Abimeleque vai fazer. Abimeleque, que um tempinho atrás estava deixando aí os seus homens, ou os homens que estavam sob seu comando, entulhar os poços que Isaac estava ali abrindo, né, que Abraão havia cavado. A partir do verso 26, diz assim: de Gerar foram ter com ele, porque Isaac foi para a terra de Gerar, né? De Gerar, ou Gerar, foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Né? Isaac fala: poxa, você não me deixa em paz, o que eu te fiz agora? Você me odeia, você está me procurando, já sai da sua terra. Aí o verso 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado. Ó, cheio de medo, né? E como te fizemos somente o bem? Mentirosos, fizeram nada. E te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então, olha o que Isaac fez. Isaac lhes deu o quê, irmãos? Um banquete, e comeram e beberam. Verso 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles foram em paz. Isaac não apenas no passado bem recente lidou com sabedoria diante daquela situação dos poços, mas agora foi um promotor da paz. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando nós colocamos Deus à frente, seja de qualquer situação, quando colocamos Deus à frente de nossas causas, as situações serão resolvidas de forma extraordinária. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Isaac está lá em Gerar, vivendo a sua vida, tranquilo. Aí vem Abimeleque, com mais 3, com seu comandante. Aí Isaac olha e fala: poxa, o que eu fiz agora? Vocês me odeiam, vocês vão criar tumulto comigo de novo. Não, nós não viemos criar tumulto com você. Nós descobrimos que o Senhor é contigo. Nós sabemos que o Senhor é contigo. O verso 28 diz: vimos claramente que o Senhor é contigo.
E a ação de Deus, irmãos, ela é clara e inconfundível. Isaac, irmã Solange, poderia ter uma outra reação diante daquela declaração. Como a turma diz aí, Isaac podia crescer diante deles. Agora é minha vez. Agora vocês estão com medo, estão tremendo na base, né? Mas não fez assim. Porque isso não seria uma atitude de um homem de Deus, isso não seria uma atitude de um homem de oração, ou de uma mulher de oração, de um homem ou de uma mulher piedoso ou piedosa. Não. Ah, vocês querem paz? É paz que nós vamos ter. Podem vir. Vamos fazer um banquete. Isaac ofereceu um banquete para eles. Fizeram um acordo. Que, na verdade, quem saiu na vantagem daquele acordo foi Abimeleque. Foram os filisteus. E aí, eu me lembro de Romanos 12, verso 17, que diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não apenas os filisteus pararam de entulhar os poços de Isaac, mas reconheceram que o Senhor era com Isaac. E aí, irmãos, vale um alerta para nós. Vale um alerta para nós. Deus, Ele sempre há de exaltar os seus. Deus, Ele sempre há de exaltar os seus. Mas não é para humilhar os seus algozes, mas é para mostrar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele deseja que outros o reconheçam como o único Deus. Então, se tem alguém que tem que ficar em destaque quando Deus vem a nos exaltar, não somos nós, é Deus. Porque quando a gente lê esse relato, para mim, pelo menos, fica claro que quem saiu exaltado aqui dessa situação não foi Isaac. E ele nem quis se exaltar. Mas sim, Deus saiu exaltado. Deus que é poderoso. E se alguém que deve receber destaque, é Deus. Abimeleque, que outrora era inimigo, se torna amigo de Isaac. E eles agora fazem um pacto de paz. E saem dali em paz. O Isaac que significa aquele que faz rir, ou aquele que rir, ele tem a nos ensinar sobre oração. Perseverar na oração, esperar em Deus, não trilhar por atalhos. Se há uma causa que você está orando, continue orando. Ah, pastor, 1, 2, eu não sei quanto tempo. Mas o fato é que o mesmo Deus que agiu em prol de Isaac, continua a agir hoje. O Isaac que me ensina a agir, ou buscar agir com sabedoria, diante dos conflitos. Em vez de jogar gasolina na fogueira, o Isaac joga água para as coisas abaixarem. O Isaac, que em vez de agir ou reagir com a sua própria força, ele busca a direção do Senhor e ele recua estrategicamente. E ele nem sabia, Deus nem falou: Isaac, pode deixar que eu vou agir, porque às vezes a gente faz assim, né? Aquela oração meio, uma oração meio, como eu diria, agora não me vem à mente, mas não, Deus há de agir, Deus há de vingar por mim.
Isaac nem fez essa oração, né? Mas ele simplesmente entulhou um poço, foi para outro. Entulhou outro poço, foi para outro. Entulhou outro, pronto. Não gastei energia brigando. E o Isaac, que não apenas buscou agir com sabedoria diante dos conflitos, mas também foi um promotor da paz. Agiu diante daquela situação, tratando o mal com o bem. Buscou a orientação de Paulo. Não tratou o mal com o mal. Então, esse patriarca, que se a gente for comparar com Abraão e com Jacó, se tem menos material, mas isso não quer dizer que ele seja menos importante do que os outros. E que era um homem de fé.